Olá, todo mundo. Aqui é o Daniel, da Noventim Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar na porção chamada Matot. Na verdade, estamos numa porção conectada, duas porções conectadas, obviamente, Matot e Masei. E assim também foi no ano anterior e no ano antes do anterior, tá? Então, no ano anterior, está em 2016, especificamente, eu dei uma aula inteira falando da porção, focando mais na energia de Masei, falando das 42 jornadas que os israelitas fizeram, enquanto ligado com a jornada da alma, ligado com o poder do Nekor, e foi um workshop assim, bastante intenso, se não me engano você tem acesso a isso. Agora, temos no ano passado, falamos sobre mais energia que está no Zohar, sobre Matot, falamos da energia feminina e masculina, se não me engano a gente leu os versos, e tem 6 versos que falam da porção de Matot, e 0 versos que falam da porção de Masei. Isto é, nem todas as porções do Zohar estão... nem todas as porções das semanas estão no Zohar. Uma coisa que eu expliquei no ano passado, no anterior e tal. E quando isso acontece, a gente simplesmente vai recorrer a outros recursos que baseiam-se em 10 de Kabbalah. E como você já pode estar imaginando, eu vou me recorrer ao recurso do famoso Bnei Yisachar, nosso grande amigo, o Rabbi Tzvi Elimelech, que ele tem assim, vários segredos importantes que a gente pode revelar para a gente. Ele escreve muitas informações importantes sobre a porção de Matot e de Masei. Então a gente vai focar na porção de Matot nessa vez, porque realmente tem muita informação para compartilhar. E ele explica a ideia de Matot, vou escrever aqui para vocês. Tá, de novo, o nome da aula de Zohar, mas para você dar uma olhadinha. Matot significa cajados, ok? Rashei Hamatot. Rashei são as cabeças dos cajados, tá? Então, Moisés ele recebe uma ordem divina para falar com a cabeça dos cajados, que na verdade seriam os presidentes das tribos de Israel, que representam cada um dos 12 signos. Isto é, se fala com a energia interna que cada um de nós tem os 12 signos do zodíaco dentro da nossa alma. Todos nós temos, alguns estão mais acendidos, com mais intensidade, outros com menos potência, mas todo mundo tem tudo. E a ideia de falar com o Rashi Hamatot está falando como se fosse o nível de Keter, o nível mais importante de cada um das 12 tribos, ou cada um dos 12 signos que está dentro da gente. E a ideia de Rashi Hamatot, o que são os Hamatot? São cajados, certo? As pessoas importantes, eles tinham cajados. Sabe? Moshe começou com essa moda, que ele tinha um cajado, certo? É tipo, quem conhece o Senhor dos Anéis, aquele filme que tem, o filme, que tem o mago chamado Gandalf, que tem um cajado, ele é um mago, ele é um cara grande, alto, ele tem uma barba assim branca, ele tem um cajado assim, é um sinal dos magos, eles têm cajados. Tá? Então, esses cajados realmente eles eram artefatos que tinham um certo poder espiritual, porém, vários cabalistas falam da ideia de que a palavra matot, ela é interessante porque ela vem da palavra em hebraico, ou seja, a raiz da palavra matot, tá ligado com a palavra hatayá. Hatayá significa, é como se fosse você pegar uma balança e tip the scales, como se fala em inglês, né? Que de repente está no estado de equilíbrio e você define que um vai pesar mais do que o outro, certo? Essa ideia de você conseguir ter mais, sei lá, um contrabalanço, ok? A habilidade de você, em outras palavras, pesar, fazer a pessoa literalmente inclinar com o corpo para frente para te escutar, e também fazer com que a pessoa mude de opinião. Tá? Então, de novo, a palavra, vou escrever aqui, ha-ta-ya, parece com uma palavra em japonês, hataya. Hataya significa você, de novo, curvar alguém, ou fazer com que a pessoa mude de opinião, ou fazer com que a pessoa, em inglês fala to lean forward, ele quer saber ir com o corpo para frente para te escutar. E tá ligado com essa ideia que Moisés está falando com os cabeções, os cabeça de cada uma das 12 tribos, que não é um código para os 12 signos da gente, falando para eles, chamando eles de Rashi Hamatot. Ele está falando, vocês estão num nível agora, algo está acontecendo nessa semana, inclusive a porção de Matot é a penúltima porção do quarto livro, né, do Pentateuco, e a porção de Masei é a última porção do quarto livro. Estou sendo que a gente está lendo os dois juntos, as porções elas têm uma energia assim, quando logo termina Matot, logo começa Masei, e até quando a gente tem um ano que as porções elas são separadas, ainda mesmo assim
tem uma ligação muito forte entre as duas. Elas terminam a energia de Dvarim, o quarto livro está ligado com a energia de Zerampin, e com isso a gente vai entrar no último e quinto livro do Pentateuco. O quarto livro se chama Bamidbar, no deserto, Bamidbar. A gente vai entrar no quinto livro, que é a energia de Malchut, Dvarim, palavras, e essa energia ela é importante para nos preparar, porque a gente está chegando meio que na reta final desse ano. A energia de Dvarim, ela sempre vai acontecer dentro do mês de Leão. E a gente vai ter, Dvarim começa com, o quinto livro de Moisés sempre vai começar no quinto livro de Moisés, e assim vai, esse livro, ele tem umas coisas que vai até o período dos mês de Libra. Temos aqueles eventos, não sei se você ouviu falar, mas um evento chamado Rosh Hashanah, uma coisa nova, tá brincando, estou falando muito sobre isso. Depois de Rosh Hashanah, depois tem o Kippur, depois Sukkot e tal. É um período de 22 dias de aberturas cósmicas, e quando elas terminam, também exatamente termina a última porção de Dvarim, e a gente termina toda essa energia de plantar uma semente nova para o ano inteiro, e a gente começa também a energia de Gênesis de novo, e voilà, terminou o ciclo, começa o novo, e a gente está com uma renovada, energia renovada. Beleza, ok. Então, o que a gente tem que saber sobre essa questão que nos prepara para esse último livro de Dvarim, que vai começar o período de Leão, Virgem, Libra, para a gente, de novo, manifestar a energia. É o último passo antes da manifestação. Se fala que no quinto livro de Moisés, que a gente vai entrar, que é Dvarim, você vê que já a gente vai estar em um momento de manifestação, tipo de o que você conseguiu fazer, ou não conseguiu fazer, agora a gente vai malchutar as coisas. Na praticidade, as coisas vão vir para o bem e para o mal, um monte de bônus e um monte de ônus e bênçãos e julgamentos, tudo começa a vir. E claro que você pode mudar tudo, mas a energia já está mais densa, já está mais no módulo de manifestação nas nossas vidas, mais do que os outros meses do ano, tá? Legal. Então, aqui é a chance da gente ter como se fosse um último momento de lean forward, de você ir para frente um pouco, sabe? Porque se você quer conversar com alguém e de repente você vai para frente, por quê? Porque a pessoa está falando em voz alta, ou ela está falando assim bem baixinho, talvez uma coisa que ninguém deveria estar ouvindo. Para você poder escutar, você tem que ir, né? Chega assim, bem mais próximo aqui que eu vou te contar um segredo. Então, se fala que ele vai revelar, fala que a ideia do poder de fazer que as pessoas venham para frente para escutar os segredos, né? Fala que por que você deveria lean forward, de novo, me fugiu a palavra em português agora, peço perdão, eu ainda sou gringo de vez em quando, mas por que uma pessoa deve estar, sabe, se inclinando para escutar alguém? É porque tem uma coisa que ele vai contar que não é para todo mundo, e falam uns cabalistas, falam o Bnei Yisrael, é um momento de revelação de um segredo. Aí você pergunta, tá bom, mas e até agora não foram segredos? Tipo, passou na semana passada, anterior, antes, não tem, claro que tem segredos, mas fala que tem uma exigência, vale a pena muito escutar um pequeno segredo. A ideia que eu vou compartilhar com vocês é uma ideia que ela é simples, porém ela é brilhante, e quem já conhece um pouco das aulas de Zohar entende qual a energia que vai entrar semana que vem, que de novo é o quinto livro de Moisés, que é Dvarim, que são porções que se repetem muito, é Moisés nos seus últimos 37 dias de vida, isso é 1 mês e 1 semana que faltou para ele viver. Ele entendeu que vai acabar o tempo dele, ele vai embora do mundo. Então, o que ele não falou para ninguém durante 40 anos que ele estava no deserto com os israelitas, 41, né, que era um ano lá no Egito, tipo todas as 10 pragas, depois 40 anos no deserto, o que ele ficou calado, restringiu, agora ele falou tudo. E ele está dando uma bela de uma chamada de atenção, um sermão, uma pregação muito forte de que olha quanto vale a pena fazer o certo e olha o preço de fazer o errado. E se repete muito esse lema, de você vê na porção de Dvarim e Beit Hanan, isso continua muito. Então quem já fez aula de Zohar no ano passado, no anterior, lembra mais ou menos, você entende que vale a pena a gente to lean forward e escutar, porque estão vindo coisas que são importantes pra gente, ok? E olha, quem gosta de ouvir essas pregações de cuidado, se você pecar, você vai ter uma enxurrada do inferno vindo para você. Quem gosta de ver essas coisas? Acho que é muito desagradável essa energia de Gvurá, sabe? Cada um tem um entendimento de quem é Deus para você, certo? Tem pessoas que têm uma visão de Deus mais misericordioso, um Deus mais paterno, mais materno, mais
chato, mais duro, mas no final das contas eu acho que é um pouco desagradável ficar nessa vibe, pra mim pelo menos, que eu sou pisciano, talvez eu não gosto disso, é bem desagradável ficar nessa vibe de prestar atenção no que não funciona, e o pecado, e tem que ter cuidado. E sim, eu concordo que realmente a gente tem que ter uma noção de causa e efeito nas nossas vidas, certo? Isto é, se você quer ser uma pessoa evoluída, e nem estou falando do ponto de vista espiritual, um ser humano que cresce na vida, tem que ter causa e efeito, e coisas não acontecem do nada, o mundo não é aleatório, o que nós fazemos cria efeito, óbvio. E que a gente tem que prestar atenção para não fazer coisas erradas, mas ficar o dia inteiro martelando na cabeça, cuidado de não fazer a coisa errada, não dá para respirar, não é o propósito da vida. O propósito da vida é fazer o certo. E sim, de vez em quando, pensar que temos que ter um pouco de cuidado. Faz sentido? Espero que sim. Então, primeiro então tem a coisa de Matot, fala que Rashi Matot é a cabeça dos cajados, que é um código para a palavra Hatayá, que é inclinar. De outro lado também, está ligado com a palavra Hatayá, falando que está ligado com a habilidade de você convencer alguém, fazer a pessoa mudar de opinião, certo? Isto é, a ideia de você pensar de uma certa forma, de repente abrir a cabeça de pensar, não sabe o que, vale a pena fazer de outro jeito, tá? Então, eu quero ler um pouco do Ben Sisrael, e ele vai para um lugar um pouquinho estranho. Ele começa a falar da porção de Gênesis, uma das porções de Gênesis, não a porção de Gênesis, mas na verdade seria a última porção do livro de Gênesis, tá? Não se confunda. A última porção chamada Vayechi. Essa porção da semana ela sempre vai cair no final do ano, sempre vai ser ou a última semana de dezembro ou a primeira de janeiro, mas quase, sempre lá, no final e início do ano. Sempre está no mês de Capricórnio. E ele traz uma ideia que vem daí, certo? Que fala que toda a ideia de fazer ela fala de despertar nas pessoas o desejo de fazer tchuvá. E fazer tchuvá, já agora, nós estamos no mês de Câncer, daqui a pouco vamos entrar no mês de Leão. Na verdade, se não me engano, semana que vem, né? Claro, óbvio, semana que vem, porque a porção de Dvarim sempre vai estar no mês de Leão, né? Então, fala que já no mês de Leão é um mês de começar a fazer teshuvá. A ideia do arrependimento espiritual, de a gente considerar o que você realmente quer da vida, o que você não quer mais. E é famoso falar de teshuvá no mês de Virgem, nos primeiros 10 dias de Libra. Mas na verdade, eu já tenho falado sobre isso, eu acho que no ano passado, sem dúvida, não sei se também no ano anterior. Na verdade, fala que teshuvá é para começar a fazer já no mês de Leão. Fala que o poder verdadeiro de teshuvá, ele é mais forte realmente em Virgem, muito mais forte em Libra, nos 10 primeiros dias de Libra, entre Rosh Hashanah e Kippur. Mas se fala que se você não começar a aquecer os motores no mês de Leão, no mês de Virgem, quando entrar esse mês, vai ser um pouco difícil entrar nessa vibe. Você já tem que estar, sabe, bem, é como se fosse, a gente vai ser para uma maratona daqui a 30 dias. E aí, de repente, um dia antes, você lembra, peraí, eu preciso, sabe, me preparar, eu preciso me aquecer, eu nem tenho roupas para correr, nem tenho tênis. Então, como você faz, certo? Você tem que ter o equipamento, tem que ter as roupas certas, tem que ter o tênis. Você tem que correr um pouco antes, né, para ver se você consegue, de fato, sobreviver um bloco de corrida. Tem que ver como o teu corpo reage, como você vai fazer para se hidratar no caminho, etc, certo? Tem um monte de coisa para considerar. Então, vale a pena começar já no mês de Leão. Sabe, sem dúvida, a partir do 15º dia do mês de Leão, já para começar mesmo, para quem não começou antes, tá? Bom, falaremos mais sobre isso mais para frente. Mas fala que já agora, para você poder começar a fazer teshuvá, vale a pena se inclinar para frente e escutar e estar aberto para mudar a sua opinião, certo? Essa ideia de mudar a opinião é algo genial. Quando um ser humano, sabe, lembra aqueles momentos que você tem, que você pensa sobre algo, uma certa coisa, você rotula uma pessoa, rotula uma situação, só como um rótulo, numa ideia, numa filosofia e tal, e de repente você muda de opinião e fala, não é tão ruim assim, ou pelo contrário, não é tão bom assim. É um momento muito, sabe, talvez pode ser no início um pouco confuso, mas no final das contas é muito refrescante, né? Revigorante. Algo acontece, algo flui, porque o seu recipiente expande para uma energia nova começar a fluir. Isso que a gente tem que fazer. Então, vai lá o Ben Sisrael e que fala dessa ideia e fala, olha, deixa eu trazer para vocês algo ligado na porção de Vayechi, que de novo é a última porção de Gênesis, não se confunda, e fala que está ligado com uma porção da semana. Eu vou ler o hebraico original para conectar com a energia, são as palavras sagradas que também ajudam a gente a limpar a alma. Então ele fala assim, Oyomar al pima shamur azal,
אצל יעקב, שאמר לבניו, ואספו בגד לכם וכו'. Então a gente sabe que na última porção de Gênesis, na porção de Vayechi, Jacó ele pede a unir todos os filhos dele e fala, reasfu, unam-se, venham para cá e se unam, e eu vou falar para vocês o que vai acontecer no fim dos tempos. Fala que ele pairou em Yaakov uma energia de nevoá em hebraico, de profecia em português, uma energia de profecia das mais altas possíveis que uma pessoa pode ter. Ele ganha um nível da alma extra chamado Chayá, que é um nível, temos Nefesh, Ruach, Neshama, e tem mais um nível chamado Chayá, que fala que só ele e Moshe conseguiram ter esse nível da alma. O Yaakov teve por poucos minutos, assim, na verdade, nos últimos momentos da sua vida, depois desapareceu, mas com esse nível de alma tão elevado, ele conseguiu ver o que tudo vai acontecer até o fim dos tempos, e que já chamou os filhos para que eles soubessem, para que eles puderem educar os filhos deles, para a gente poder ter as informações corretas de como fazer a nossa correção espiritual do melhor jeito possível. E na hora que ele começa a abençoar os filhos dele, ele quer falar a profecia, e não sai a profecia. É tipo o estilo que aconteceu 2 semanas atrás na porção de Balak. Balak quis amaldiçoar, claramente na direção ruim. Ele quis amaldiçoar, abrir a boca e ser bênçãos. Eu expliquei há 2 anos atrás, em 2016, acho que foi uma aula muito intensa sobre exatamente o que aconteceu. Sabe que o Balak, ele tinha uma habilidade de saber, de fazer uma kavaná, de qual é um milissegundo específico, na verdade é menos que um milissegundo específico, que se revela uma energia de fúria divina, que ele quis subir nessa onda, surfar nessa onda para poder amaldiçoar os israelitas. E você fala de por que essa energia se revela, porque é uma energia que a gente precisa para que nós possamos falar le'argiz yetzeratov ve'le'tzerah. Você precisa usar essa energia de fúria divina para que a nossa inclinação positiva, nossa misericórdia, ela consiga controlar a inclinação negativa. Mas a palavra usada é le'argiz, que a inclinação positiva tem a raiva. E com essa raiva ela consiga ter o poder em cima da inclinação negativa, do desejo de receber sobre si mesmo, dos egoísmos, etc. Engraçado é usar a palavra raiva, né? Você fala que por que Deus deixa que tenha raiva no mundo? Porque raiva ela tem um poder de superar a nossa inclinação negativa. Pense nisso, quando tem um momento do basta na tua vida, que você não aguenta mais o seu comportamento negativo, você tem que fazer mais atitudes proativas, você tem um momento de raiva, basta, não aguento mais ficar assim. É uma raiva positiva, é uma raiva que não é aquela raiva negativa descontrolada, a raiva do Yetzeratov, a raiva da inclinação positiva. Então, essa energia se revela e o Balak ele tinha a habilidade de subir na onda dessa energia e aí levar ela para o Lehatot, fazer uma mudança de energia, tip the scales, como se fala em inglês, para o lado dele e aí amaldiçoar os israelitas. E se fala que não conseguiu amaldiçoar os israelitas, por quê? Porque naqueles dias o Criador não deixou essa energia se revelar. Porque saber que se revelar isso, Balak usa essa energia para amaldiçoar os israelitas, esse é um problema, porque ele tinha muito poder mesmo. Então, como se diz, a melhor cura é a prevenção. Mas aí, inclusive, essa resposta de por que os israelitas começaram a fazer aquela coisa horrível, depois de alguns dias assim, que não conseguiu amaldiçoar os israelitas, então ele deu o mago Bilam, ele deu aquela dica para o rei Balak, falou para ele, olha, pega umas mulheres, umas prostitutas e faça aquela orgia e tal, e faça com que eles queiram fazer idolatria e se curvar para o Deus, sabe, uma estátua, para poder ter relações sexuais e tal. Fala, como eles ficaram tão fracos, assim, espiritualmente falando, eram pessoas bem elevadas. Por quê? Porque foi 1, 2, 3 dias que não tinha essa energia da raiva positiva, certo? Que então não se revelou, eles se enfraqueceram e não tinham como se controlar a inclinação negativa deles. Então apareceu um pequeno teste e já eles caíram, né? Então, assim também, indo para o lado positivo, quando Yaakov ele veio, pairou nele uma bênção de ele conseguir ver até o fim dos tempos, ele abriu a boca e começou a falar e não saiu nenhuma profecia. Não se deu nenhuma profecia, na verdade ele simplesmente chamou cada um dos filhos, deu uma bênção, entre aspas, uma coisa bem estranha, eu já falei sobre isso nos anos anteriores, não vou repetir aqui, você pode dar uma olhada depois. E ele ficou um pouco com medo, porque ele ficou, por que eu não estou conseguindo falar as palavras certas?
E ele continua então a fazer. ele fala, שביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה הימינו שכינה כי אין חפץ השם לגלות. Então ele entendeu que o Criador não deu para ele o mérito de revelar para o Yaakov o que vai acontecer no fim dos tempos. ואמור רז"ל שאמר יעקב, אז שמא יש חס ושלום פסול במיתתי. Então Jacob começou a ficar preocupado, fala, Deus me livre, talvez um dos meus filhos tem um dano, talvez ele não é um tzadik, talvez não é uma pessoa elevada, não tem o mérito de receber essa informação. Então, Deus percebeu, talvez eles fizeram um pecado que ainda não fizeram tshuva, que todo mundo não faz erros, mas a pergunta é se você fez tshuva em cima disso. E na sequência, cada um dos 12 filhos falou, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kol. Sabe aquele famoso Shema Israel, imagino que você deve conhecer a reza. Eu falei sobre essa reza de Shema Israel em várias aulas de Zohar. Uma delas, inclusive, a aula de Pinchas, se não me engano, 2 anos atrás, sem dúvida, tá? E também na porção de Mas'ei, de 2016, eu falei um pouquinho de Shema Israel. Mas, sabe, na hora eles falaram, né, cobrindo os olhos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E depois eles falam aquela última frase, que é a mesma frase, a última frase do Ana Bekor, né, que não fala em voz alta, mas né, o Baruch Shem Kvod Malchuto, e depois o Lam vem. E fala, what's the connection? Tá bom, é uma reza poderosa, emocionante, ela tem o poder de unir a luz, Zerampin com Malchut, tal, mas qual a conexão o Yaakov falou, a Shekhinah, a profecia foi embora. Talvez um de vocês não tem mérito. Na hora todo mundo fez Shema Israel. Tipo, poderia ter feito outra coisa. Poderia ter feito Ana Bekor. Poderia ter feito uma dancinha. Por que logo o Shema Israel? Tá. ואמרו דורשי רשימות שרע בשמותיהם שאין בהם אותיות ח' ט'. Ok, vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho de... Então... Fala que Yaakov começou a pensar nos nomes dos seus filhos e percebeu que em nenhum dos seus filhos tem a letra, nos nomes, nenhum tem a letra Het, que é a oitava letra, e nenhum tem a letra Tet. E Het, isso é essa aqui, a Het, Tet, os dois juntos, que é a palavra Het, tá? Het significa pecado. Pecado. Não tinha Het. Isto é, engraçado que se você sabe um pouquinho de Kabbalah, você lembra um pouco das Loas Novas. A letra Het é a letra que controla qual mês? O mês de Câncer. E a letra Tet é a letra que controla qual mês? Leão. E quais são os meses que tiveram as maiores quedas espirituais dos israelitas? O mês de Câncer, o bezerro de ouro. E no mês de Leão, que é a ideia do relatório negativo que os espiões trouxeram da Terra Santa. São os 2 meses que vai um depois do outro, eles são mais propensos para a gente cair e fazer pecados, os que seriam as quedas espirituais. Agora eu vou falar uma dica para vocês. Quantos níveis de negatividade, de um erro espiritual uma pessoa pode fazer? Tem 3 níveis, ok? 3. Eu falei sobre isso em aulas passadas, eu vou repetir aqui para ficar mais claro. Então, quais são os 3 níveis? Vamos trocar de caneta, tá? O primeiro nível, o primeiro é Het. Het, que significa pecado. O outro é Avon, que significa transgressão. E Pesha é o último, o terceiro. Pesha. Pesha significa crime. Qual é a diferença entre os 3? Vamos ver quem lembra. Het é quando a pessoa faz como se fosse um pecado, tipo uma transgressão sem querer. Não é uma coisa premeditada, planejada. Você não percebeu, foi sem querer e de repente fiz o erro. Sabe? Você sem querer pisou no pé de alguém. Você sem querer, você quis acordar de manhã cedo para fazer um nabekor. Você não conseguiu fazer e você ficou reativo ao longo do dia. X, tá? Foi sem querer. Tá? Avon chama transgressão premeditada. Isto é, eu realmente vou fazer esse X, essa coisa errada, sabendo que é errado, mas eu vou fazer. Isto é, eu quero fazer o mal, não porque necessariamente você tem um prazer de fazer o mal, mas você não tem nenhuma paciência, nenhuma força de querer fazer o certo, fazer o bem. Então eu vou gritar com essa pessoa, sabendo que eu vou fazer mesmo. E tô nem aí. Pesha, que significa crime, tá?
É quando você quer fazer o mal premeditado com a intenção de prejudicar mesmo. Isto é, o avon é o premeditado, mas eu não quero fazer mal para você, eu simplesmente não consigo me controlar nesse momento. Então, eu sei que eu não consigo me controlar, eu não quero fazer nada com isso, e estou nem aí, e que todo mundo, sabe, sofra, mas depois, fala, nossa, que pena que eu fiz. Já o peixe eu quero fazer o mal para que outro sofra para valer, e eu sei que, sabe, eu realmente quero criar sofrimento. Não, eu quero simplesmente, eu não quero criar sofrimento, mas também eu não consigo me controlar nesse momento, tá? Essa é a diferença. Então, reta no peixe. Agora, vamos lá. O pecado do bezerro de ouro não foi premeditado? Eles não queriam fazer. O pecado lá de falar mal da Terra Santa não foi algo premeditado. Eles não estavam com medo, estavam falando dos espiões, do que vai acontecer com eles. Mas se fala que era het. Era supostamente... Foi sem querer querendo, como falou, era o Chaves que falava isso, né? Foi sem querer querendo. Por que se chama het? Por que não se chama avon, pecha? Porque se diz que, do ponto de vista do Criador, no fundo, o Criador considera tudo como se fosse het. Isto é, mesmo quando a gente faz as piores coisas do mundo, sabe que do ponto de vista da luz do Criador, fala, olha, eu entendo que sim, você fez uma coisa premeditada, tá, mas no final das contas, tudo isso aconteceu porque você ainda não tinha a sabedoria necessária, você não tinha a força necessária, você não tinha as ferramentas necessárias. Então, por isso o Criador considera como se fosse het. Isso é uma coisa que vale a pena lembrar agora. Aqui vem uma questão para a gente saber. Quando o universo nos oferece informações e sabedoria uma vez, duas vezes. Estou falando de informação e sabedoria que pode ajudar você a se superar e conseguir fazer o certo. E talvez você, sem querer, você escapuliu uma coisa, você fez uma coisa errada, você tropeçou, sabe, teve uma queda espiritual, mas foi sem querer. Você tem acesso à sabedoria e você está se esforçando e está no caminho certo. Por isso é tão importante se inclinar para frente e escutar bem o que a sabedoria divina quer falar para a gente. Qual é a mensagem que eu tenho que saber? Enquanto que a gente incorpora essa energia de querer realmente inclinar para frente e escutar bem os segredos que o Criador quer dar para a gente, através de aulas de Kabbalah, mas não só. Então é considerado que tudo que a gente fez de avon da peste, que é premeditado, que eu quero fazer que outro sofra, que eu quero me vingar, que outro morra também, é considerado, na verdade, como se fosse reto. Porque você está se esforçando para ter a informação correta, o caminho certo, e essa é a parte mais importante. Que pelo menos eu quero melhorar. Eu não consigo, mas pelo menos eu quero. É a parte mais importante de querer. Preste, então esse é o primeiro ensinamento para a gente, tá? Mas vamos continuar os segredos. Então fala que Jacó descobriu que nenhum dos nomes dos seus 12 filhos não tem nem a letra Het e nem Tet. Então ele ficou calmo, que não tem pecado nos seus filhos. Para ele foi um código, não tem pecado nos filhos. Mas Veshuv Ra'a She'en Beshmotem Gam Ken Otiot Ketz. Mas ele viu que nos nomes dos seus filhos também não tem um conjunto de duas letras, que são as letras Kuf e Tzadik. Se eu consigo escrever isso aqui assim. Ketz. Kuf e Tzadik criou a palavra Ketz. Ketz significa fim. Que quando Jacó chama os filhos, ele fala: Bo reasfu, venham-se juntos, se agrupam, que eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Beketz, no fim dos tempos. Ketz hayamim. Inclusive até está escrito no livro de Daniel, gente boníssima, fala que no final Daniel ele teve mérito de lech laketz. Fala que o Criador falou, ele vai para o ketz, vai para o fim. Ele pergunta ketz hayamim ou ketz hayamin? Viram a diferença? Um é ketz hayamim com M de Maria no final, e outro é ketz hayamin com N de navio no final. O fim dos dias, o fim dos tempos, que é com M de Maria, ou ketz hayamin, que é o fim da direita, isto é, como se fosse você está indo para o ápice, para o fim, para o ápice da coluna direita, isto é, você foi completamente absolvido pela luz do Criador, você é uma alma perfeita. Né? O Daniel recebeu uma resposta que ele está indo para Ketz Hayamin, ele está indo para, realmente ele terminou, ele chegou no ápice da perfeição da alma, a gente diz que a alma dele chegou ao nível de perfeição mesmo. Né? Mas de qualquer forma,
ele viu que os filhos do Yaakov, ele viu que eles não têm as letras Het e Tet. Você pode depois avaliar todos os nomes do filho de Yaakov. Não tem mesmo. Mas também não tem as letras nem Kuf e nem Tzadik. Não tem essas letras de Ketz, que significa que eles também não têm o mérito de entender o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas aí vem a pergunta. Fala, mas, peraí. Eles não têm o mérito de escutar. Tudo bem. Mas de onde veio? Então, Yaakov, ele tinha um desejo ele teve a inspiração divina, veio a bênção e a profecia pairou em cima dele, e ele teve um insight, e aí na hora de falar não deu certo. Mas como assim? Então, e de novo, qual é o lance do Shema Israel? Então, vamos lá. Se fala aqui quantas letras, já falando dos filhos de Jacob, se você pegar todas as letras dos 12 nomes dos 12 filhos de Jacó, quantas letras tem no total? Muitos números. Tem 49 letras. Aí, quem sabe o que significa 49? 49 está ligado com o que se chama temos 50 portões de Biná, que são 50 níveis de positividade, de elevação espiritual, e tem um contrabalanço, que é o lado negativo, e temos os 50 portões de Tum'á, da impureza. Tem os dois níveis, tá? Então, a gente sabe que os israelitas, quando estavam no Egito, eles estavam sob uma maldição do famoso mago Bilam. Eles estavam no 49º portão da impureza. E como eu sempre falo, com já a mão na maçaneta do 50º portão da impureza, prestes a entrar lá dentro. E se fala que se eles entrassem lá, ia trancar o ticum deles até terminar 6 minutos de ticum, sem nenhuma habilidade de proativamente conseguir sair de lá antes, mas eles foram salvos. Mas fala, então, 49 fala que eles fizeram Shema Israel para chegar no 49º nível de Biná. Porque, agora, de novo, não confunda, qual a ideia de 49 e tal? Se fala que, se for contar quantas letras você tem no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e depois a última frase em silêncio, Baruch Shem Kol Tolam Vaed, tem exatamente 49 letras. E se fala que, inclusive, que no fim dos tempos vai ter 50 letras. Tipo, a frase Baruch Shem Kol Tolam Vaed vai ter 25 letras. O Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad tem 25, e a frase Baruch Shem Kol Tolam Vaed tem 24. Para que no fim dos tempos vai ter uma letra a mais, que vai completar para os 50 portões, que a gente não tem mérito ainda. Eles falam que eles fizeram o Shema Israel, isto é, eles se conectaram com a essência da sua energia, que os 12 tribos juntos têm 40, os 12 nomes têm 49 letras tudo junto, que está ligado com as 49 letras do Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a última linha em silêncio. E também fala por que se fala essa última linha em silêncio. É um momento de novo de manifestação de energia, e se fala que a energia se manifesta. Se fala o silêncio é um código para tem segredos aí, por isso tem que se inclinar, coloca o teu ouvido para escutar qual é o segredo. E aqui vem uma coisa interessante. Então, matot, se fala que Rashei Hamatot, deixa eu ler para vocês aqui direto, vai ser mais fácil. Ok. Matot se escreve assim. Começa com Memtet. Memtet, depois é Mat, e aqui depois tem Ot. Matot. Memtet, volume numérico de 49. Esse aqui é 40, esse aqui é 9. 49. Fala que Hashem Matot, eles têm um poder de trazer sim uma bênção que é além do que a gente merece. Fala que na hora que, de novo, chegou lá Yaakov, venham, vou falar para o seu segredo do fim dos tempos, e aí foi embora a Shekhinah, e ele não teve mais o segredo. E eles fizeram Shema Israel, e aí ele chamou um por um e começou a dar uma, entre aspas, bênção que soa uma tremenda maldição para cada um deles. Que fala que ele sim conseguiu falar que vai acontecer no fim dos tempos de forma codificada, de acordo com a energia de cada um dos 12 tribos. Então ele sim conseguiu falar, mas foi por segredo. E se fala que Rashei Hamatot, a cabeça dos cajados, que é Memtet e o Esivav Taf no final, é como se fosse o plural, tá? Tipo a cabeça dos
49, tá bom? A cabeça dos 49. Se a gente realmente quiser escutar, especialmente essa semana, a última semana de Câncer, início da semana de Leão, que fica essas 3 semanas bem intensas, implorar para a luz do Criador, especialmente no Shabat, implorar, eu quero escutar com a minha alma, o que eu tenho que aprender para valer? E se a gente realmente quiser escutar, se fala que é coisa interessante, mesmo que os Israel, sabe, na verdade, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que foi Israel, não tinham mérito de ouvir não tinham nenhum mérito de ouvir o fim dos tempos. Mas se fala de onde que Jacó teve, de repente, a profecia e a sacada de falar de um jeito codificado, porque fala que o desejo que eles tinham foi tão forte que fez com que, de qualquer forma, foi forçado que a sabedoria viesse para Yaakov para falar para eles. Eu falo uma coisa para vocês, sabe? Se você está gostando das aulas de Zohar, é porque não tem nada a ver com os tzadikim, nada a ver comigo, tem a ver que você, de uma forma ou outra, quer muito escutar o que eu quero para falar para você, e você me dá uma força para poder revelar uma sabedoria que talvez eu não tenho mérito ainda de escutar. E por isso é tão importante, de um lado, a gente querer escutar mais, que você vai dar um mérito para que pessoas consigam ter inspiração divina, mas mais do que isso para a tua vida, pense quais são as pessoas ao teu redor. São pessoas que querem ver de você, elas realmente querem escutar de você. Eu estou falando de escutar não só palavras de sabedoria, de luz, de filosofias. Amor. Pessoas querem receber seu amor, querem receber a sua ajuda para valer, porque se elas quiserem receber essa energia, você vai ter o mérito de uma profecia que é além da sua capacidade, mas você vai se conectar e receber algo além. Porque pessoas estão se inclinando para escutar. O que essa pessoa quer falar para mim? E vai dar a dica. Com quem você anda, né? Diga com quem você anda e direi com quem é, né? Uma coisa do gênero. Isto é, com quem você realmente quer misturar o seu desejo. Essa é a grande sacada e chamada dessa porção da semana. Isto é, vão vir na semana que vem um monte de segredos que podem soar como broncas de Moshe, ou se você realmente contar com segredos, vai entender que é só misericórdia pura. Mas a pergunta é, você quer ser parte daquelas pessoas que vão escutar aquilo e falar, tá, sabe, de sacola cheia, tem mais paciência para esse Moshe, esse cara chato, a bronca, você vai entender tudo errado. E se você vai estar perto de pessoas e de um grupo de pessoas que você vai querer participar e vai querer provavelmente participar da sua parte, também incentivar as pessoas e ter, sabe, a apreciação de ser parte disso, de eu quero aprender mais, eu quero escutar mais, vão vir para você bênçãos tremendas. E isso é uma das maiores bênçãos que a gente pode ganhar em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, as aberturas cósmicas, quando nós nos agrupamos, estamos juntos no momento que a gente pode despertar um desejo de uma forma maior, num grupo de pessoas que não são perfeitas, sabe? Você olha para o espelho, você não é perfeito, mas pessoas como você, que têm um bom coração, que querem evoluir na vida, que não conseguiram fazer tudo certo, conseguiram ter tremendos crescimentos, e outras eram assim, outras não, mas são pessoas de gente boa, que realmente tem no coração, no fundo, dá um desejo de crescer e evoluir. E você se agrupa com um grupo de pessoas assim, no momento que os portões celestiais já estão abertos, de misericórdia para a gente ganhar tudo, vida, energia, sabedoria, tudo de bom e do melhor, entendimentos e saúde, e filhos, e família, e bênçãos, e proteção, e mais, etc. Com todo esse desejo, a gente vai ter o mérito, se Deus quiser, nesse Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, e nos próximos também, que a gente consiga, não porque a gente merece, mas porque a gente está fazendo parte de um grupo de pessoas que querem mais do que merece. Receber as bênçãos, receber a sabedoria para manter as bênçãos, para receber tudo que a gente precisa para ter um ano maravilhoso. Então, vamos nos preparar, que são os motores para chegar em Rosh Hashanah da melhor forma possível. Muito obrigado, eu vejo você no próximo vídeo. E até então, como sempre, tudo de bom.